Meus caros amigos, muito boa noite para todos. Saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Terminou agora há pouco, coisa de 10 minutos atrás, o jogo Vasco e Palmeiras em Brasília. E o Vasco perdeu o jogo por 1-0. Surpreendentemente, pelo menos para mim, que eu achava que ia ser outra coisa, o Palmeiras não ganhou assim com tanta facilidade como eu esperava. O Vasco começou o jogo no primeiro tempo competindo de uma maneira mais ou menos igual. Teve até algumas chances de fazer o gol, numa escapada daquele porra louca lá do tal de Lloyd, que deu 2 piques e apareceu lá uma distensão muscular, está fora do jogo, não sei por quanto tempo. Mas numa dessas estocadas, a bola sobrou para o Ryan, que chutou até fraco e o goleiro fez uma defesa. Teve mais uma chance no jogo de uma bobeada lá do goleiro do Palmeiras, que saiu catando borboleta. O jogador do Vasco chutou para dentro do gol e o zagueiro do Palmeiras tirou de bicicleta em cima da linha do jogo. O primeiro tempo foi até meio equilibrado, sem muitas chances para os dois goleiros fazerem grandes defesas. Um jogo ali na intermediária, o Palmeiras sempre controlando a partida, mas sem muita eficiência. No segundo tempo, o jogo continuou na mesma batida, o Vasco não recuou, continuou atacando, não fazia nenhuma grande partida, mas pelo menos tentava ir atrás do resultado, até que, numa pichotada lamentável do Hugo Moura, que tem sido um dos melhorzinhos jogadores da equipe, uma falha clamorosa, sobrou para aquele jogador do Vitor Roque, que não fazia o gol desde que chegou, e fez 1-0 para o Palmeiras. E depois disso, o Palmeiras tentou controlar a partida, teve chances até para aumentar, para fazer mais 1 ou 2 gols, porque o Vasco até tentava atacar desordenadamente, chegava na entrada da área, cruzava bolas, mas esbarrava sempre o que eu falo, na deficiência técnica dos jogadores desse plantel, que não sabem dar um passe, finalizar, cruzar uma bola, é tudo na base do bumba meu boi, só assim poderia sair um gol. Uma falha da defesa lá do Palmeiras, uma falha do goleiro, um pênalti, bola na mão. Fora disso, podia jogar até amanhã, que não ia fazer o gol. Mas pelo menos o Vasco tentava, né? No segundo tempo, como sempre, como fazia o Caribe, igualzinho, começam aquelas substituições que todo mundo já conhece. Entrou o Caé, entrou o Paulinho, entrou o Adson, e depois no final ainda entrou o Alex Teixeira. Como se o Alex Teixeira fosse só esperança de alguma coisa. Mas ele bota, não tem outro, tem que botar esse mesmo, não tem outro para botar. E o jogo acabou terminando o Palmeiras ganhando por 1-0. Não foi assim uma grande partida. Mais uma vez se sobressai a qualidade técnica do adversário, que eu mesmo achei que o Palmeiras ia ganhar com uma certa facilidade. Mas não foi isso que aconteceu, mas dominou amplamente a partida, amplamente. Eu acho que em nenhum momento tinha a direção de que poderia empatar o jogo ou virar o jogo, em nenhum momento. Então, mais uma derrota. Acho que é a sexto jogo que não ganha. Agora vai viajar lá para não sei para onde, aí para a Venezuela, para jogar com aquele time de várzea. Vamos ver se não vai fazer vergonha. E depois volta para jogar com o Vitória na Bahia, onde ele tem uma chance de pelo menos conseguir uma vitória lá contra o Vitória no Barradão. Fora disso, todo mundo viu o jogo, não tem muito o que comentar. Continuou o time sem evolução nenhuma, apesar do seu Felipe ter dito no jogo contra o Operário que o time estava evoluindo, não sei que evolução, eu não vi evolução nenhuma. A única coisa que deu para perceber é uma
um certo empenho a mais, coisa que não vinha acontecendo com os jogadores. Eles correram, batalharam e tal. Mas é o que eu sempre digo, esbarra na deficiência técnica dos jogadores, do elenco. Um elenco muito fraco. E vai ser isso aí, essa batida, o resto do campeonato. Se não vierem reforços na próxima janela, coisa que não vai vir. Se vier, vai ser do mesmo nível desses que estão aí. Um bom domingo para todos. Saudações vascaínas. Os cães ladram e a caravela passa. Sempre, apesar dos pesares.